Eu não vou perdoar o Atlético por tamanha atrocidade que ele me fez passar. Não vou, não vou. Sabe por quê? 6 horas da tarde, França e Inglaterra. Jogo com 10 gols. 4 para a França, 6 para a Inglaterra. Perdi. Por quê? Porque eu estava vendo a bosta do Atlético, o caralho do Atlético, o cacete do Atlético, tomando bolada do Atlético Goianiense por 90 minutos mais acréscimos. Cara, é impressionante. Se pro América, eu digo, se você perdeu um jogo no América, você viu um jogo do América e perdeu 3, não faz diferença, o roteiro é igual. Pro Atlético é a mesma coisa. Se você perdeu um jogo fora de casa do Atlético, como é que ele jogou? Ele jogou igual os outros, recuado lá atrás, esperando 1, 2 bolas para poder marcar gol e não marca porque não tem centroavante. Não tem o centroavante. O Max não é centroavante, ele é mais segundo atacante, salvo engano, a posição de origem dele. Mas, cara, o Atlético não tem um finalizador. Eu trouxe, acho que é o Bruninho o nome. Não lembro se é o Bruninho que entrou hoje, mas trouxe um cara que era reserva do Ribamar. O cara era reserva do Ribamar. Ribamar. E você, quem é Ribamar? Pesquisa. Defensa e Justiça versus Vasco. Salvo engano, 2021. Você vai conhecer o Ribamar. O cara no Remo era reserva do Ribamar. E o Atlético que trouxe para ser titular. Cadê o dinheiro do Gabriel Índio, hein, gente? Conseguia trazer um destaquezinho da Série C bom, não. Cara... Não. E o que foi o jogo? Bem, a história do jogo é... O primeiro tempo, o Atlético poderia ter perdido de uns 2-0, tá? O Atlético Goianiense pressionou muito, marcou muito em cima, tinha tudo para vencer, mas graças a Luan Poli, Beleza e Jonathan Zeca não fez, tá? E no segundo tempo, o Atlético ele deu umas escapadas a mais do que no primeiro tempo, mas pouquinha coisa, nada, acho que 1 ou 2 escapadas melhorzinha do que no primeiro tempo. Porém, o Atlético Goianiense tinha o controle da bola, mas não tinha o ataque, o que é o que o Alex queria. E é isso o jogo. Jogo horrível, jogo ruim. Não vejo os melhores momentos, porque não existe. Aparece melhores momentos do jogo. É mentira, não existe. E quem protagonizou esse show de horrores? Eu vou trazer já números. Cara, o vídeo eu vou tentar estender ele até 10 minutos, que é a meta que eu gosto de bater, sem fazer os vídeos com 10 minutos, mas vai ser difícil, tá? Vai ter algumas exceções de linguiça aqui, porque eu gosto de bater essa meta de 10 minutos por vídeo. E vai ter algumas coisas que eu vou até comentar um pouquinho sobre. Mas quem trouxe a história desse show de horrores? Pelo lado goianiense, teve no gol Paulo Vitor, os defensores o Everton Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes, os meio-campistas Guilherme Marques, Clevet, Vilela, que eu lembrei de algum lugar, mas não lembro de onde. Giovanni Soares, os atacantes Marrone, não é o que jogou no Corinthians, é o cria do Remo, e o Léo Jacó. E do lado do time do Vale do Aço, Luan Poli, Beleza e Jonathan Zega na defesa, Enzo, Jonathan, João Gomes e o Diogo Batista no meio, Dixon Vera, Max e Carl Rodrigues no ataque. O Lucas não jogou hoje. Eu não lembro se ele estava pendurado, acho que sim, mas se não for, preocupações que ele pode sair. Vale esse destaque. E sobre cada jogador, eu acho que em destaque fica no caso o titular, né, que entrou, tirando o Dixon, o Max e o Cauã, que estavam bem abaixo, porque o ataque do Atlético estava muito abaixo, todos bem. O Enzo, eu estou gostando de ver ele jogar, ele está conseguindo controlar bem. Eu acho que ele pode ser sim um substituto do Ian Lucas. Mesmo o Ian Lucas não jogando hoje, o ataque sendo um pouco ruim, eu achei melhor, porque eu não gosto muito do Ian Lucas agora ficando muito no ataque. Ele como meio que um falso 9, voltando muito como o Matheus Cunha estava fazendo pela seleção brasileira, não estava me agradando tanto. O Atlético para mim estava perdendo ofensividade, ganhava um pouco na pressão, que o Ian Lucas pode fazer, mais ofensividade perde bastante.
Mas o Enzo meio chegou do nada, tô curtindo bastante. A defesa toda muito boa, o Luan Poli de novo herói da partida. E os que entrou foi o Pelé, o Luiz Fernando, o Cabezas, o Pedro Oliveira e o Bruninho não fizeram muita diferença, não tiveram grandes destaques, tá? Não teve, nossa, algo a se relatar tanto. E, cara, foi um jogo ruim, não tem muito o que falar. Nossa, que jogo. Nossa, que jogo. Mas em números, o Atlético Goianiense teve 53% de posse de bola contra 47% do Atlético. O Atlético deu 8 chutes e o Atlético Goianiense deu 18. No gol, 2 do Esquadrão de Aço contra 4 do Dragão. Bolas na trave, 1 do Dragão, 0 do Atlético. Chutes próximos ao gol, 8-3 para o Dragão. Chutes de dentro da área, 13-5. E chutes de fora da área, 5-5. Chutes bloqueados, 6-3 para o Dragão. E defesa do goleiro, o Atlético ganha em 2-3. Um dado curioso é que ficou muito chuveirinho do Atlético Goianiense, provavelmente no segundo tempo. E o Atlético, ele só tem esses números mais inflacionados. Foram 5 chutes de fora da área, para fora, tá? É de fora da área, mas para fora. Ou seja, em criada jogada perto do gol e tudo, o Atlético teve 3. Cara, me impressiona muito o Alex com essa postura tão defensiva, sabe? O Atlético Goianiense era um time próximo. Acho que o Criciúma ultrapassou, não lembro agora. Quem está à frente do Atlético, mas o Atlético é o 13º. Eu acho que o Atlético deveria sim tentar buscar ofensividade fora de casa. Querendo ou não, acho que era um jogo palpável, sabe? Acho que se fizesse essa pressãozinha, principalmente no segundo tempo, o Atlético Goianiense poderia tentar levar e tudo, mas o Alex só bumbum na parede, um ponto, resolveu. Muito Fábio Carilli. Isso tá me irritando muito, tá me estressando muito. Eu até vi nos comentários do pós-jogo do pessoal vendo que o Atlético postou nas redes sociais. Todo mundo satisfeito com essa postura medrosa, essa postura Thomas Tuchel do Alex fora de casa, que tem que mudar, porque visualmente é feio. Nossa, é muito ruim isso, cara, muito feio, muito ruim. Você sabe que o time vai jogar e espera um time de uma qualidade um pouco melhor, quebra a linha do Atlético. O Atlético não tem ofensividade para isso, então tem que mudar. Não mudar toda a estratégia, mas pelo menos um pouco, sabe? O adversário deu 18 chutes, tá? Vou tirar os chutes de fora da área, deu 13 chutes, e você só deu 3. E dos 3, pro gol 2. Pro gol 2. Agora meio que um adendo, em relação ao G6, o Atlético está a 6 pontos do sexto colocado, ou seja, 2 vitórias alcança. Porém, se o Atlético perde 2 jogos, ele entra no lugar do, salvo engano, Ceará, que ele está a 5 pontos, então meio de tabela é isso mesmo. Acho que não tem que se preocupar tanto. Eu acho que quando o Z4 chegar a 3 pontos, 2 pontos, aí abriu o olho. O Atlético ainda não venceu o Atlético Goianiense, são 3 jogos com 2 empates e 1 derrota. E o jogo de estreia foi até um 4-2 no próprio estádio do Atlético Goianiense. E os seus próximos adversários é São Bernardo e Ponte Preta. O São Bernardo ele tá vindo mal. E aí em casa, então, eu acho que o Atlético propondo o jogo, uma vitória é palpável. Vou subir um pouquinho que eu tô me sentindo meio caído, parecendo o América, referências ao vídeo de ontem que eu postei. Então, se você quiser ver, entra no canal, é o último vídeo, tá bem recente, tá? Que eu tava falando São Bernardo. Eu acho que é palpável, sim, uma vitória. Talvez eu acredito que o Alex vai buscar um empate, porque o São Bernardo acho que ele é o 7º ou 8º colocado, não lembro de cabeça agora, que eu anoto as coisas no caderno, eu não anotei isso. Mas assim, eu acredito muito que quando o São Bernardo dá para se vencer e a Ponte Preta tem que vencer. Ponte Preta, pelo amor de Deus, Ponte Preta hoje perdeu para o Goiás 3-1, perde para todo mundo. Acho que só não perdeu para o América, que aí, né, equilíbrios são equipes bem parecidas. Mas, cara, assim, eu acho que uns 4 pontos dá para fazer, tá? Fazer uns 4 pontinhos, ficar com 28 pontos, ficar mais próximo do G6.
não digo nem subir, mas você ficar na primeira posição, pelo menos lá em cima, rodeando, já é algo bom para planejar para o ano que vem. Mas ficar do jeito que está em 13º, bem mais próximo da zona do que pelo menos do 10º ou 9º lugar, é preocupante. Mas sim, aproveitando que a fase do São Bernardo e a fase da Ponte Preta, eu queria 6 pontos, mas acho que 4 é razoável, e se não vier 3, é papo de questionar o Alex, tá? Mas no mais é isso. Salvo engano, acho que eu tenho que confirmar, mas acho que o São Bernardo já fecha o turno. Eu vou ver se eu consigo, com o fechamento do turno, tanto da Série A e Série B, trazer os pré-jogos um dia antes, tá? Uma novidade que eu quero trazer para ter um conteúdo maior, um contato maior com vocês. E amanhã eu vou estar começando a roteirizar o vídeo que eu estou fazendo, que é o porquê o Brasil vai ser campeão em 2030. Pretendo postar no próprio domingo, porém, se com as edições eu ver que não está dando, segunda-feira sai, no máximo terça. No mais é isso. Sobre Atlético, a gente vê quinta contra o contra o São Bernardo. Não, eu me embolei, me embolei. Esqueci de anotar o de São Bernardo, mas salvo engano é quinta-feira. Mas no mais é isso. Nos vemos no próximo vídeo, que será a final entre Espanha e Argentina. Quem levará? Não sei. Vou torcer para a Espanha, que eu sempre curti o futebol dela e tudo. Mas caso a Argentina venha a ser campeã, talvez a gente pode abrir até um segundo tema de vídeo, tá? E até aproveitando esse adendo, né? Vai ter 2 vídeos, tá? No domingo, que é o pós-jogo entre Espanha e Argentina, e um para finalizar a Copa. Esse vai... Eu não sei se eu vou usar esse para finalizar. Assunto em si, Copa do Mundo, esse eu vou usar para finalizar. O de 2030 eu não sei se eu já abro uma playlist sobre 2030 ou se eu coloco como coisa do Brasil, ou o último vídeo da Copa de 2026. Vou decidir ainda, mas amanhã é confirmado 2 vídeos, que é a final, pós-jogo, e minha opinião sobre cada seleção que jogou. Me decepcionou, cresceu durante o campeonato, jogou bem, jogou além do esperado. Então vai ter esses 2 vídeos amanhã, deve sair tudo bem à noite, mas no mais tardar é isso. Nos vemos amanhã nesse grande domingo.